Seguinte, tem muita gente na guerra, mas pouca gente armada. E hoje eu quero falar de um assunto que tá me preocupando um pouquinho, tá? Eu sei que, pelo censo de 2022 do IBGE, mais de 47 milhões de pessoas no Brasil se consideraram evangélicos. E esse número tá crescendo, às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, mas a gente vê que tem um boom aí de igrejas, de pessoas se convertendo mesmo, pessoas se emocionando na presença de Deus, pessoas frequentando a igreja, pessoas tratando a igreja como um passeio, como um entretenimento. E tem sido, assim, um boom de pessoas falando da fé cristã por aí, artistas, pessoas comuns, e aí isso é muito legal, não tô falando mal, mas eu tô achando que falta a gente realmente parar de falar de quantidade e falar um pouco mais de qualidade da fé cristã. E eu tô falando especificamente sobre a Bíblia. Por quê? Porque tem muita gente, né? Tem bastante pessoas conhecendo a palavra, tem muitos criadores de conteúdo cristão, isso é uma bênção, tem muita gente falando de teologia séria, as igrejas estão enchendo, as mega churches, as mega igrejas são uma bênção, fazem com que muitas pessoas, né, encontrem o Senhor Jesus, que é maravilhoso, mas a gente às vezes esquece de falar para essas pessoas que estão se convertendo que elas estão entrando em guerra. Pois é, você que se converteu de verdade, você que teve um encontro com Cristo, que decidiu morrer para o pecado, viver para Cristo e agora você se considera um cristão apaixonado por Jesus, isso é lindo, maravilhoso, mas é guerra. A partir do momento que você decide Cristo, você sai do lado do inimigo. Adivinha? Ele estava muito feliz e muito confortável com você fora de Deus. Porque ele já está condenado, ele já perdeu essa guerra. Então ele quer manter o máximo de criaturas, o máximo de filhos de Deus dentro do cativeiro junto com ele. E Cristo vem para nos trazer a liberdade do pecado, que é onde habita Satanás. Por isso que quando você decide virar um cristão, você declarou guerra contra todo o mundo das trevas. E o mundo das trevas já não vai mais te deixar em paz. O trabalho de Satanás é um só, é te manter longe do Senhor, para que você seja tão escravo quanto ele, para que você seja tão perdedor quanto ele. E Cristo nos chama para a liberdade. Então você que se converteu de verdade, você já é livre. Você já não tem mais parte com Satanás e isso deixa ele bastante irritado, até pela sua responsabilidade agora de trazer outras pessoas para a luz de Cristo. E aí o cristão ele vai entrar em contato com duas guerras. A guerra do inimigo das nossas almas e a guerra da nossa carne própria contra o nosso espírito. Eu acho que eu já falei aqui no canal algumas vezes que a gente converte, a gente ama Jesus, o nosso espírito está pronto, a palavra diz que o espírito está pronto, a nossa alma agora ela vai poder, ela é livre o suficiente para ser subjugada pelo Espírito e pela palavra de Deus. Então, se você tem caminhado com Jesus, a sua alma ela vai também começar a te obedecer muito mais do que antes, e a carne é a única que nunca vai se converter. Você sempre vai ter uma tendência para o pecado, a gente sempre vai ter uma tendência a nos afastar de Deus, porque isso é a contaminação do pecado que habita em nós. Então nunca, não adianta, não vai existir um jeito transcendente de você viver nessa terra e não ter essa luta contra o seu próprio pecado. E essa guerra acontece desse modo. Você já está todo infectado pelo pecado desse mundo, a sua carne que não se converte, e Satanás se aproveitando disso para fazer com que você se afaste do Senhor e ainda leve outros para se afastar do Senhor. Para você não achar que eu estou falando de uma situação caótica, de que a gente não pode, ai meu Deus do céu, então não tem jeito de ganhar essa guerra. Na verdade, você já ganhou, você já está do lado vencedor, você já está em Cristo. O Senhor comprou a sua liberdade e Ele já venceu a guerra por todos nós na cruz. Ponto final, isso é inegociável, não tem volta para você que está em Cristo, você já é limpo, salvo e você vai morar na glória com Jesus. Agora, não quer dizer que você não esteja em guerra nesse momento. Eu nunca estive num cenário de guerra territorial, como infelizmente a gente está vendo aí muitos países sofrendo muito com essa guerra física mesmo, armamento e tudo mais. Por falar em guerra, fogos, mas enfim. Só que mesmo nunca vivendo nesse tipo de contexto, eu sei que se você não está armado numa guerra, você é um alvo muito mais fácil, você é um alvo muito mais frágil, né? Você fica mais vulnerável. E com o cristão não é diferente. Se você não está bem armado, você vai ser um alvo fácil, um alvo vulnerável para as iniciativas do nosso inimigo e da sua própria carne. E como é que é a arma do cristão?
É a Bíblia, gente, é a palavra de Deus. Por isso a minha preocupação. Tem muita gente se convertendo, isso é uma bênção, muita gente se emocionando nos cultos e amém, as igrejas elas são excelentes. Os cultos são maravilhosos, as músicas, o conteúdo cristão que a gente tem hoje na internet, muito conteúdo criado, é muito bom, tem muita qualidade. O problema é o oba-oba. Se você não tem uma proximidade com a palavra de Deus, você está desarmado. Se você não conhece o seu Deus através da palavra, você está desarmado. E isso é tão real que na Bíblia inteira vai ter essa metáfora de guerra. Efésios 6, por exemplo, fala da armadura de Deus. Tem uma lista, de itens dessa armadura de Deus, mas o verso 17 vai falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a Bíblia. A gente precisa ter contato com a Bíblia. E eu não estou falando isso aqui porque, nossa, eu sou mestre, teóloga e tudo mais. Não é isso. Mas conforme a gente sabe como combater o Satanás, conforme a gente sabe como combater o nosso próprio pecado, a gente vai passar por essa guerra de uma forma que agrada ao Senhor. Eu, na verdade, fico muito preocupada com o oba-oba, porque eu já fui a pessoa do oba-oba, sabe? Eu ia na igreja de domingo, eu ia na igreja quando eu tava triste, eu me achava a rainha cristã, a quarta pessoa da trindade, sem nem saber o que é uma trindade nem nada. Mas eu achava que eu tava muito confortável. Até a minha conversão real, que aí eu percebi que realmente a porta é estreita, estamos em guerra e sem a palavra de Deus a gente fica completamente vulnerável aos ataques de Satanás. Então é uma bênção que grande parte do nosso país seja cristão, é uma bênção que muita gente esteja frequentando os cultos, muita gente esteja entrando, sendo exposto à palavra de Deus, mas se individualmente a gente não tiver contato com a Bíblia, a gente tá numa cilada muito grande. A gente precisa de duas coisas, para essa guerra, duas coisas que nos protegem. Primeiro, o conhecimento da palavra, porque a própria palavra vai dizer que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, se você não sabe quem você é, se você não sabe quem é o seu Deus e você não sabe qual é o poder real do seu inimigo, muito difícil você ganhar, E isso tudo está na Bíblia. Outra coisa que nos protege também é a vida em comunidade. É você ter uma igreja que você frequente, que você faça parte. E tem muita gente que ama Jesus, que ama Deus, mas ficou tão machucado por causa dos relacionamentos dentro da igreja, ou de repente ouve falar tão mal da igreja, que dá até medo de frequentar. Mas a comunhão dos santos, ela vai te proteger, porque lá vão ter pessoas que estão na mesma luta que você, estão na mesma guerra que você, e por mais que seja muito difícil o relacionamento entre pessoas, vai ser difícil dentro da igreja e fora da igreja. Você tem que escolher qual é a que te protege mais. Conforme a gente se expõe à palavra de Deus, se expõe a relacionamentos com pessoas que também estão buscando Jesus, também estão buscando ser mais santos a cada dia, também estão buscando aprender a palavra de Deus, isso automaticamente vai nos ajudar a passar por essa guerra com alguns parceiros, sabe? Então esse vídeo aqui é simplesmente para te incentivar a ler a Bíblia, porque se você chegou aqui no meu canal, eu falo só de Jesus, eu falo bastante, na verdade, de Jesus e da Bíblia, e eu sei que o que me salvou de mim mesma e que realmente me levou a me converter de verdade foi a exposição à palavra de Deus, foi o Espírito Santo me colocando em contato com a Bíblia e a Bíblia me lendo de volta enquanto eu aprendia quem era o meu Senhor e eu via realmente quais eram os princípios. Quer ver uma história de que essa guerra realmente funciona com a palavra de Deus? Os evangelhos vão contar pra gente que Jesus passou 40 dias de jejum e aí ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado por Satanás. Aí o capeta, ele foi e ele tentou oferecer coisas desse mundo para Jesus. E Jesus, nessa conversa bem maluca com Satanás, ele cita 2 vezes o livro de Deuteronômio e 1 vez o livro de Salmos. Isso tudo é Antigo Testamento da Bíblia. E aí Satanás vaza, vai embora e o Senhor começa o seu ministério. Mas isso não foi à toa. Jesus estava explicando pra gente aquilo que a Bíblia também vai falar. Que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Isso é Bíblia, isso é palavra, e se você não souber disso, você também vai ficar dando mais palco pro inimigo do que ele realmente tem poder para fazer. Você também não pode ignorar a ação dele, mas você também não pode dar mais poder do que ele tem. E isso você só vai saber em relação à Bíblia. Ai, Babi, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu tenho sono, eu tenho preguiça, eu tenho vontade de dormir, eu tenho vontade de fazer outra coisa, a minha mente não concentra.
Eu sei. Sabe quem é que está fazendo tudo isso? A sua carne. É o pecado dentro de você. Você pode perguntar para a pessoa que lê mais a Bíblia nesse mundo. Ela vai também sofrer com a distração, com o sono, com a preguiça. Isso, além de ser físico, isso é também parte da guerra espiritual. Então, para você ler a Bíblia sem desculpas, começa na moral, começa devagarinho, começa em oração, pedindo para o Senhor entendimento, pedindo para o Senhor fome da palavra, sede de Deus, para que você seja conduzido a bons conteúdos nessa internet que falem da Bíblia. Consuma esses conteúdos, siga pessoas que falem de Deus, não rejeita quando você tiver uma curiosidade sobre a Bíblia, vai atrás. Eu gosto muito, por exemplo, também de baixar um aplicativo da Bíblia no celular e deixar as notificações ativas, que aí vão te mandar um versículo todo dia. Você lê, você ora em cima daquele versículo, depois você escolhe um capítulo da Bíblia, vai lendo uma parte por dia, mas tenha esse contato, porque nessa guerra você precisa estar armado, tá? Tem muito cristão, mas tem muito cristão despreparado, e nós estamos aqui neste YouTube para nos preparar juntos para essa guerra. Show? Então, beleza. Deixa aí nos comentários o que você achou desse assunto, qual é a sua dificuldade nessa guerra de repente, compartilha com quem você quiser e, claro, né, não deixa de se inscrever, curtir, deixa aí o seu comentário como eu falei e eu te vejo ainda essa semana aqui no YouTube. Valeu, beijo!